Rei e Rainha do Mar, a maior competição de mares abertos do Brasil. Um desafio clássico que chegou pela primeira vez em Niterói. Nós entrevistamos o Léo, um nadador da cidade que vinha se preparando para essa competição há muito tempo, e acompanhamos ele no dia da prova. E aí, Léo? Fala, bom te ver aqui. Vamos bater um papo? Agora, Vamos lá. Valeu, vamos lá. Fala um pouquinho pra gente da sua rotina como atleta. Olha, a rotina como atleta hoje, o fundamental é que ela se equilibre com a minha vida profissional e familiar, né? A gente hoje não é atleta profissional, a gente é atleta amador, não vive disso, né? Isso é um grande passatempo nosso, né? Mas é um passatempo fundamental para a gente tentar manter aí esse equilíbrio na vida, né? Porque a natação, ela realmente é fundamental nesse sentido para mim, para manter o meu equilíbrio. Então, eu conciliando com os meus trabalhos, com a minha família, tudo, eu consigo hoje ainda manter uma frequência aí de natação de 6 vezes por semana, descanso geralmente na sexta, treino sábado e domingo, eu tenho uma piscina onde eu treino, aí durante a semana, de segunda a quinta, eu treino na academia, Pro Quality, e geralmente na parte da noite após o expediente de trabalho. Eu funciono melhor treinando à noite, após o expediente. Tem gente que fala, pô, você não fica cansado do trabalho? Não, fico cansado, chego aqui cansado pra caramba, mas saio melhor. Chego cansado, começo a nadar, o corpo vai engrenando, e quando saio daqui, saio relaxado, tenho uma boa noite de sono, durmo bem, né? Então, é como se fosse mesmo a minha terapia, meu remédio, para que eu possa ter uma noite mais tranquila e manter o meu equilíbrio. E essa natação é 6 vezes por semana, eu geralmente concilio com mais 2 sessões de treino de fortalecimento muscular, geralmente uma é feita no final de semana e uma durante a semana. Também na academia? Não necessariamente, porque o meu fortalecimento eu faço algumas vezes com os tensores de elástico, então eu consigo trabalhar na minha residência também. Mas também na academia, porque de vez em quando eu utilizo aparelhos. Então depende do momento que eu estou fazendo, da série que eu estou fazendo, mas nem sempre na academia. A natação é durante a semana na academia, por conta da piscina, e no final de semana numa outra piscina que eu consigo na casa de um parente. É uma piscina grande onde é possível nadar, e também eventualmente no mar. Também. Hoje eu tenho treinado menos no mar, porque como eu já treinei muito, já participei muito, eu não vejo tanta necessidade mais de treinar no mar por causa da logística, é mais difícil, deslocamento. O mar também tem outras variáveis, barco passando, jet ski, então é sempre um treino um pouco no mar é bom de nadar, no mar é ótimo de nadar, mas você ter uma rotina de treino no mar, fica cansativo. Também as ondas, aí você muda a técnica, levanta muito a cabeça, força o pescoço, é uma natação que força mais. Então a gente acaba que o nosso treino aí geralmente 95% dele é na piscina. E eventualmente também dou uma corridinha também de 2 vezes por semana, mas aí é uma corridinha pequena de 20 minutos, de 25 minutos também para ajudar a manter um peso. Eu trabalho numa faixa de peso, conforme vai aproximando da competição, que está chegando perto da competição agora, né, daqui a 2 semanas. Então aí eu vou controlando mais a alimentação, paro de comer tudo que eu gosto de comer, bolo, chocolate, e começo a ter uma alimentação mais saudável perto da prova. Então mais iogurte, mais queijos, mais granola, né, mais fruta. E aí depois da prova eu vou afora, né? Mas enfim, é isso. O Matheus falou que o treino hoje foi bem intenso. Você deu mais ou menos quantos metros ali, você sabe? Então, como eu tenho esse ano eu fiz uma mudança. Eu nadava provas longas, que era geralmente em torno de 3, 5 quilômetros. Mas esse ano, na verdade ano passado, eu comecei a focar em provas mais curtas, de 1.000 e de 1.500 metros. E aí o volume de treino, ele diminui um pouco. O volume é a quantidade de voltas que você dá. Mas aí você aumenta na qualidade, na intensidade.
Então você faz uma base ali no início da temporada com um volume um pouco maior, mas conforme vai chegando perto das provas, você vai diminuindo um pouco o volume e vai aumentando a intensidade do treino, vai dando mais tiro. Então hoje, por exemplo, faltam 2 semanas, eu nadei 3.500 metros. No início de temporada, eu costumo fazer treinos de 5.000, 5.500, às vezes até de 6.000 para nadar essas provas, mas é no início e menos força. Mas aí vai chegando perto da prova principal, a gente diminui esse volume e aí a gente faz um treino mais curto, mas aumenta a quantidade de intensidade. Então, nesses 3.000, 1.000 metros foram uma intensidade bem forte e faz 1.000 inicial aquecendo, depois 1.000 metros de bem forte, aí depois 1.000 metros num treino mais, não forte, mas submáximo, que a gente chama, uma série mais submáxima, que fica entre o fraco e o forte, e depois o finalzinho relaxando. Então, essa fica uns 2.000 metros aí de um treino com uma intensidade mais forte. E essa é a última semana. A semana que vem, que é a última semana pré-prova, aí a gente cai a qualidade também, cai a intensidade e faz o que a gente chama de polimento. 1.000 metros é só aquecimento, hein? São 20 voltas, eu fiz a conta 20 certa? chegadinhas, isso aí, 20 ida e voltas, né? Na natação, às vezes, a gente fala assim, volta acho que é só atravessar, né? Aí a gente fala chegada. Geralmente é. Então, uma chegada, são 20 chegadas. Deixa eu te perguntar uma coisa, é bom até esclarecer, né? No Rei e Rainha do Mar a gente tem algumas competições diferentes. Sim. Tem gente que vai, na verdade, só para correr na areia, não é? Tem gente que vai nadar e correr, e tem as modalidades ali de 1.000 metros, o 2.500 metros, que é o clássico, né? E tem agora também 5 quilômetros, que é o Super Challenge. Qual que você vai competir? Bem, como eu disse, esse ano aí eu estou focado nas provas mais curtas. Tem uma prova que é muito curta, que é de 500 metros, tá? Também que é uma prova muito explosiva e também não se adequa ao meu perfil. Então eu fui para de 1.000 metros, que é uma prova também explosiva, tá? Mas aí você já tem uma distância maior, então você precisa cadenciar a sua explosão, senão você quebra no meio da prova. Então hoje eu estou focado nessa prova de 1.000 metros, tá? E tenho treinado desde o ano passado já pensando nessas provas aí de 1.000 metros aí do Rei e Rainha do Mar, que hoje é a prova no Brasil, aí uma das maiores provas aí de águas abertas voltada para o público amador. Você já participou do Rei e Rainha do Mar outras vezes? Sim. Como é que foi? Fala pra gente. Fala da última etapa. A última etapa que eu participei aqui no Rio, teve uma em Cabo Frio esse ano, mas eu não pude ir. E a anterior, a penúltima, foi no ano passado, foi em Copacabana, no final do ano. A gente também participou da prova mais curta, eu participei da prova de 1.000 metros, como eu disse, já estava focado desde o ano passado. E eu consegui ficar em primeiro da minha categoria, de 45 a 49 anos de idade. Boa. Tinham quase 60 atletas. E no geral, eu fiquei em sétimo geral. Também, como eu disse, tinha aí quase uns 300 atletas também. E esse ano eu estou nessa expectativa aí de tentar manter esse resultado ou até melhorar, né? É a primeira vez que atravessa a ponte, vai ser um evento histórico, então a gente está com muita expectativa, vamos ver se isso não atrapalha, mas empolga, né? Porque ela é sempre no Rio, mas é a primeira vez que ela vai atravessar a ponte e vir para Niterói. Na nossa casa a gente fica mais animado de competir, vai ser em Camboinhas, onde eu já treinei muitas vezes, então a gente está animado para ter um bom resultado aí, focado. Então a meta é um 7º lugar geral ou melhor. Isso, é complicado falar sobre isso, porque sempre vai depender dos outros, né? De quem se inscreveu. Então, eu tenho sempre parâmetros pessoais, tá certo? Então, assim, mais do que me comparar com os outros, eu fico sempre focado no desempenho que eu vou ter, né? Um atleta, quando está treinando, ele sempre sabe quando ele vai bem ou quando ele vai mal. Já no início da prova, a gente já percebe isso, às vezes até no aquecimento, tá? Mas, geralmente, são nos primeiros metros iniciais, ali nos 100 metros, 200 metros iniciais, que você percebe se você vai fazer uma boa prova. Então, assim, como parâmetro pessoal, eu estipulo tempos, o que também é complicado no mar, porque depende de correnteza, depende, às vezes as medidas não são exatas, tem um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá certo? Mas então, geralmente, eu faço um simulado aqui na piscina, aí eu vejo o meu tempo que eu estou fazendo aqui, vejo se está batendo com o tempo que eu espero, com as minhas expectativas, e aí se tá batendo com aquilo, eu já sei que eu vou fazer uma boa prova. E esse ano eu já sei que eu estou muito próximo aí da minha expectativa que eu tracei para esse ano. Hoje eu estou com a expectativa de nadar aí para um pace de 1,16 ainda esse ano.
na piscina e tentar transferir isso aí para o mar, tá certo? Mas como eu disse, o mar tem essas variáveis. E esse pace que eu estou falando é com traje especial, porque a natação no mar te permite usar um traje tecnológico, que facilita o seu nado, torna o seu nado mais rápido. Se você tira esse traje, o seu nado fica menos eficiente, tá certo? Então, esse tempo que eu estou falando, esse pace que eu estou falando, de 1,16, nos 1.000 metros vai totalizar aí 12 minutos e 40 segundos, tá certo? A minha melhor marca hoje é 12 minutos e 52 segundos. Então, eu vou tentar bater isso esse ano ainda. Boa. Fala pra gente um pouquinho mais das peculiaridades de nadar no mar, né? Você falou já um pouquinho da correnteza, se também o clima no dia vai influenciar, a temperatura da água, o que influencia e o que não faz tanta diferença? O mar é muito diferente. A princípio, você poderia falar assim, é mais fácil nadar no mar porque a densidade é maior, tem mais sal, você flutua mais, e aí o seu nado fica mais flutuante, e aí a princípio ficaria mais fácil de nadar, e isso é uma verdade. Porém, existem outras variáveis que vão complicar a natação no mar, e a principal delas é a questão da orientação, tá certo? Que quando você nada no mar, você não tem fundo para enxergar, né? E você precisa então estar modificando a sua técnica de respiração para buscar pontos de referência. Esses pontos de referência são muitas vezes a boia, que são colocados na prova, mas também a gente usa pontos de referência externos, então às vezes a boia é pequena e você precisa ter um ponto de referência, uma montanha, você visualiza um ponto da montanha que vai te guiar, um prédio que está na areia, você vai se orientar para aquele prédio, ou um pórtico grande que está na areia, tá certo? E aí você vai ter essas referências, ou às vezes outros atletas que estão próximos de você está nadando próximo dele, e aí você vai se guiando por ele, o que é complicado, porque eu já vi também muitas vezes gente se guiar por outro atleta, o atleta se perder, orientação errada, e ir junto com aquele atleta e se perder também por conta de você estar confiando no outro atleta. Então assim, eu até utilizo também outros atletas, porque quando você utiliza outros atletas, você precisa levantar menos a cabeça, você fica nadando mais pertinho dele, cansa levantar a cabeça quando você respira. Então, às vezes, você utiliza outros atletas para economizar energia, mas quando você confia demais, corre esse risco. Então, você tem que estar sempre buscando a boia como referência e pontos externos, tá certo? Então, assim, as principais dificuldades que eu diria são essas duas que eu elenquei. Orientação e modificação na técnica de respiração. Temperatura de água, o que acontece? Quando é um fator também relevante. Mas quando está muito frio, a gente bota um traje de neoprene, que protege do frio. Então você mantém o calor. Não é que fique agradável, mas quebra o frio que você sente e aí você fica protegido contra o frio. Ainda sente frio, principalmente nas partes que ficam expostas, né? Rosto, braço, mas o tronco fica protegido pelo neoprene e a cabeça fica protegida pela touca, também onde você perde grande quantidade de calor. E ondas também, ondas é um grande fator dificultador, né? Marola, ondas ficam batendo no seu rosto, você bebe água, você tem que modificar a respiração também. Às vezes você nada igual numa montanha russa no mar, oscilando, levantando, e isso também faz você quicar na água, modifica toda a técnica da natação que tem no mar, aí você nada às vezes com o braço mais reto, mais esticado. Enfim, aí você tem que ir ajustando a sua técnica também em função das condições do mar. Por isso que é importante treinar no mar. Léo, muito obrigado. A gente vai estar lá no dia 28. Vamos ver se a gente vai bater essa marca aí. Que a gente já está junto na torcida por você. Representar Niterói bem pra caramba na prova. E quem sabe aí uma melhor posição no geral. Manter também o primeiro lugar na categoria. Tá certo, obrigado. Vai ser uma alegria terem vocês lá com a gente, acompanhando. E é isso, a gente espera aí um bom resultado, né? Sem muita pressão, porque de pressão já chega a minha esposa. Minha esposa sempre me cobra, Léo, eu quero troféu. Eu falei, mas troféu é muito difícil, porque o troféu só ganha os 3 primeiros gerais. O que é o primeiro geral? É o que chega na frente de todo mundo. Então, Rei e Rainha do Mar é uma prova, como eu disse, muito grande, muito disputada. Meu objetivo era ficar entre os 10, eu já consegui. Agora a gente está tentando ficar entre os 5 aí. Então, se ficar entre os 5 eu já estou muito feliz, tá certo? Mas
entre os três aí é sonho realizado, ainda mais, como eu disse, a gente reforça isso, a gente está nadando com garotos mais novos, cheio de energia, né? E aí é outra disposição, né? Mas estamos lá, animado, focado para fazer acontecer. Obrigado aí pelo incentivo. Obrigado você. Preparando a largada para o sprint, 1 quilômetro de natação, competidores de touca azul. Você que está do lado de fora da arena, precisa entrar aqui passando pelo porte de entrada para a validação do seu chip. Vamos filmar porque está chegando a hora da largada. Ouvidos atentos ao soar da buzina. Os nossos competidores vão para o mar para encarar 1 quilômetro de prova. Completar a sua prova, mais uma vez o campeão! Agora, a segunda colocação fica com o Leonardo Nobre, garantindo seu lugar no pódio! Isso aí? E agora nós vamos esticar a faixa para a chegada do terceiro colocado no sprint. Quero aplaudir, hora dessa galera incentivar. São os últimos metros dentro da água. E aí, Léo, sua expectativa era talvez um top 5, você ficou em segundo lugar, cara. Fala pra gente como é que foi. Cara, aí, vou te falar. Emocionante demais, né? 48 anos de idade, eu volto sempre a frisar isso, porque não é fácil nessa idade. A gente está sempre tendo que superar muitas adversidades, né? Trabalho, tudo junto. Mas foi um sonho de 48 anos, pegar... Era top 5, foi segundo geral, na primeira prova aqui em Niterói, é um sonho realizado. Sabe quando você sonha e as coisas se realizam? É isso. A gente todo dia de noite se dedica a isso. Se vocês tiverem a oportunidade de vir lá ao treino, deixa de sair, deixa de fazer outras coisas e que poderiam também ser legais, mas a gente bota isso na frente, que a gente gosta muito.
É desgastante, é cansativo, mas é muito compensador em todos os sentidos. Primeiro, porque a gente gosta muito da natação. Segundo, os benefícios, né? É sonho realizado, é sentimento de sonho realizado, né? Eu sempre brinco, também falo assim, pô, isso aqui tá valendo nada, mas tá valendo tudo. Conta pra gente, qual é agora o próximo objetivo em Copacabana no fim do ano? Quem sabe o primeiro lugar geral? Rapaz, eu falei pra vocês, aqui o desafio é antes de tudo pessoal, tá? Então eu entro sempre com a mentalidade de, eu falo sempre, é meu bordão, vou competir, começar forte, terminar morrendo. Então toda prova é isso, mas não quer dizer que a gente vá bem, né? Mas eu vou começar forte e vou terminar morrendo. Às vezes termino em segunda, às vezes em quinto, sexto, às vezes nem pega a colocação, mas é certo que eu vou terminar morrendo, todas elas, porque ontem eu falei pra minha esposa também, pô, a sensação é que amanhã eu vou morrer. Eu falei, morrer? Eu falei, é. Você quase morreu na chegada ali, você chegou bem cansado. É, mas é isso aí, é quase uma fênix mesmo, a gente morre para renascer de novo, e aí a superação, a sensação é essa, e é isso que é o desafio mesmo. Aí semana que vem tem uma outra prova aqui em Camboinhas, parece que vai estar com chuva, vai estar chovendo, então vai ser com emoção, com onda, aí vai ser, hoje estava piscininha, semana que vem, que lugar que eu vou ficar, não faço a mínima ideia, mas o certo é que eu vou começar forte e terminar morrendo, isso é fato. Boa, parabéns, cara, incrível. Obrigado, cara. Parabénsão. Valeu, cara. Em segundo lugar, com o tempo de 14 minutos e 48 segundos, Leonardo Nobre. Muito bem, Léo, recebendo o troféu.